it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, we know it. Oh, you are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Todos os dias, milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e, assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar, toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Olá e bem-vindo a mais um Encounter Online. Nós estamos na série Good News. Não é fake news, não é bad news, é good news, boas novas. Então, já começa a interagir com a gente, faça seus comentários, fala pra gente de onde você está assistindo. Você sabe como o YouTube funciona, né? Você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ainda ativar o sino para você ir recebendo tudo que está acontecendo aqui. Então, vamos nas notícias. A gente passou a semana orando para os pedidos que chegaram através do nosso site, para as pessoas que comentaram também no vídeo da semana passada. Então, se você tem pedidos de oração, manda através do nosso site, tem um link aqui embaixo. Nós estamos orando por toda essa situação que a gente está vivendo e por pedidos específicos que estão chegando no nosso site. A gente está muito feliz, a repercussão do vídeo passado, da semana passada, foi incrível. Então, eu conto com você para mandar esse link e para essa mensagem chegar em muitas outras pessoas. Você sabe que a gente está cercado de notícias, mas eu quero dizer uma coisa, com Jesus a gente vai atravessar isso. E nós vamos atravessar isso juntos em boas novas. Então, esteja ligado. Tire tudo que está tirando sua atenção agora. Esteja prestando atenção nesse culto, porque vai ser um encounter incrível. O Senhor vai falar conosco. Deus te abençoe. Tenha um bom encounter com a sua família. Fique à vontade, se você quiser assistir em pé, sentado ou deitado, você está em casa. Vamos assistir junto e adorar ao Senhor juntos. Bom encounter. Fala, família Angarcete, tudo bem com você? Nós estamos aqui para passar alguns recados para vocês. Nossas naves estão acontecendo de forma online. Se você deseja fazer parte de alguma, entre em contato conosco. Se você quer conhecer mais sobre a família Angarcete, acesse nosso lounge. O SOS é uma ferramenta incrível que fará você ter uma vida plena em Jesus.
Nós queremos orar por você. Se você tem algum pedido de oração ou algum testemunho sobre o que Deus falou com você através da palavra, não deixe de nos contar. A generosidade mudou e continua mudando o mundo. Não deixe de contribuir para o avanço do reino de Deus na Terra. E para mais informações, acesse os links aqui na descrição. Bom encounter! Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro Senhor como tu. Nos rendemos, Pai, à tua vontade e ao teu querer. Sabemos, Pai, que tu és o nosso alicerce e queremos construir a nossa vida em ti. Pai, que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Nós nos lançamos e nos entregamos a ti, Pai. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor, com teu amor que nos transborda e nos dá vida. Enche-nos, Senhor. Queremos ser cheios, Pai, do teu amor. Que possamos impactar a vida de pessoas através disso. Que possamos impactar o mundo com o teu amor.
Eu creio, Pai, que o Teu amor é cura, o Teu amor traz vida. E nós queremos, Senhor, transbordar de Ti, da Tua presença e deste amor, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o Teu amor que nos
atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a milagres podem existir. Teu Espírito está aqui.
as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Uau, que momento de adoração maravilhosa. E a gente vai continuar adorando o Senhor agora com a nossa generosidade. Como é bom poder depositar o nosso tesouro, as nossas finanças na casa do Senhor. E você pode fazer isso através de um QR Code, é um quadradinho que está aqui na tela. Você pega o seu celular, liga a câmera, aponta para esse quadradinho e vai aparecer um link na sua câmera. Você clica nesse link e você vai para uma página do Hangar e ali você pode fazer a sua contribuição. Você pode escolher duas formas. Uma contribuição pontual, que você vai fazer hoje, a sua generosidade, ou se você quiser se tornar um investidor mensal. E isso são as pessoas que amam esse ministério e querem continuar colocando combustível nesse lugar. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que não importa o valor, é o valor que você colocou no seu coração. Assim como o apóstolo Paulo disse, o valor que você colocou no seu coração contribua como o seu coração está se movendo. Jesus também viu uma mulher doando 2 moedas. E ele falou, uau, que incrível, que momento de generosidade dessa mulher. Então, exerça a sua generosidade com a forma e com o valor que for especial e perfeito para você. Não perca esse momento. Eu creio que o tempo que a gente está vivendo, a gente vai ter oportunidades de ser generosos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, suprindo o que eles precisam, assim como a igreja da Macedônia. 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2 diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, que no meio de severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles estavam vivendo momentos de tribulação. Talvez você esteja vivendo momentos e você não sabe como vai ser o seu amanhã. Mas eu posso dizer que o nosso Pai, Ele suprirá de forma gloriosa todas as nossas necessidades. Vamos confiar nele e continuar exercendo essa generosidade, como fez a igreja da Macedônia, que supriu o ministério de Paulo por muito tempo. Vamos orar pelas nossas finanças, pelo nosso Brasil, e vamos orar por cada um, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho. Pai amado, muito obrigada por esse momento de generosidade. Obrigada porque a gente pode exercer a nossa generosidade, assim como você o fez. Quando você nos criou, quando você enviou o seu Filho Jesus, você não reteve, você nos entregou, você nos amou tanto que nos entregou o seu melhor. Queremos nos entregar completamente a Ti. Senhor, nos ajuda a exercer e continuar exercendo a nossa generosidade. Nos dê oportunidade para amar as pessoas e cuidar das pessoas. Oramos pelo nosso Brasil, oramos pelos nossos governantes, pelo nosso governo, pelas finanças do mundo na atualidade. E oramos por cada casa, por cada pessoa agora que está ouvindo, que está assistindo. Exerça, Senhor Jesus, a Tua presença, a Tua graça, os Teus milagres na vida de cada um. Te agradecemos e continuamos colocando a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para morrer.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte terei de chorar, verei na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom estarmos aqui online com Mangar 7 Church. Nada poderá parar essa igreja. Que incrível. Que momento único nós estamos vivendo como nação. Na verdade, como nações, né? Porque nós cremos que a igreja é global. E que privilégio nós estarmos aqui juntos agora para nós recebermos a palavra de Deus. Recebemos o combustível do céu. Por isso que eu quero te pedir para que você possa agora, nesse exato momento, evitar as distrações, estar focado na palavra, para que o Senhor possa continuar aquilo que Ele já começou na tua vida. Sabe, a gente é muito dirigido por várias vozes. A gente tem ouvido, nós temos uma série que fala de fake news, bad news ou good news, né? Boas notícias ou péssimas notícias. Quem tem dirigido a sua vida? Para quem você tem dado os seus ouvidos? Sabe, é um privilégio nós estarmos aqui. Mas mais do que isso, mais importante é nós agora sermos alimentados pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está fazendo com que todas as coisas venham cooperar para o seu bem. E é nessa palavra que nós somos aprofundados. É nessa palavra que nós somos fundamentados. E agora eu quero te convidar para nós orarmos juntos nesse exato momento, para que nós possamos começar a palavra de Deus. Feche seus olhos onde você está.
Sim, Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio. Nós te agradecemos porque nós sabemos que todas as coisas estão cooperando realmente para o nosso bem. Faz com que nenhum medo, nenhum pânico tome conta da nossa vida, da nossa alma. Ao contrário, que nós possamos render graças a Ti, confiando em Ti. Sabemos que você é o nosso Deus em que podemos confiar. E que realmente venha o Teu reino sobre cada um aqui, Pai. E seja feita a Tua vontade neles, assim como já está acontecendo no céu. Assim como já está acontecendo no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom estarmos aqui. Uau, que momento único nós estamos vivendo como igreja global, o mundo inteiro está vivendo isso. Eu creio que nesse momento a igreja está expandindo e você faz parte disso. Eu quero te convidar para juntos estarmos conectados, não somente online, mas que você possa se interagir com a gente no nosso site, podendo clicar nos links para poder fazer seus cadastros. Temos oração e gratidão também, e que você possa estar juntos com a gente nesse momento. Sabe, o tema dessa mensagem é: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo nesse período? Eu creio que nós temos que ativar o antivírus do céu para combater toda a pandemia de péssimas notícias nesses dias. Muitas pessoas estão sendo dirigidas e controladas por más notícias, e por isso que estão entrando em pânico, e os seus negócios, ou seja, o seu trabalho, seja a sua profissão, seja a sua própria casa, está completamente tomada pelo medo. Mas agora o Senhor está nos convidando a estarmos conectados somente a Ele, nas palavras de vida eterna. Por isso que em Mateus 7, Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa, os seus negócios, o seu casamento, a sua profissão na rocha. Que vem a tempestade, vem os ventos fortes, mas ela não tem capacidade para derrubar. Sabe, se nós estivermos alimentados e fundamentados na palavra de Deus, nós sabemos que vai vir a tempestade, vem os ventos fortes, mas nós não seremos abalados. E por isso que a fé, em Romanos 10, 17, fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nós temos que ouvir a palavra dEle. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 13, 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa que o que Ele fez ontem, o que Ele fez no passado, abrindo o mar, movendo montanhas, fazendo exércitos numerosos ser vencido, Ele pode fazer hoje. O que Ele multiplicou de pão, naquele momento que Ele multiplica alimentando a multidão, Ele continua fazendo hoje. Ele não precisa de upgrade como nós precisamos. A gente tem em todo o tempo, vivemos uma geração que em todo o tempo tem que sermos atualizados. Mas Ele não, Ele continua sendo o mesmo. E por que nós estamos abalados? Se nós temos que nos basearmos, o fundamento nosso é a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela vem por ouvir. Por isso que a fé não vem pelo ver. Eu não vivo mais do que vejo, eu vivo do que eu creio. Eu não posso mais ficar sendo dirigido pelas coisas que os meus olhos estão vendo. Por isso que a fé, ela vem por ouvir. Por isso que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Houve luz e houve luz. Na verdade Ele falou: haja luz e houve luz. Por isso que eu quero te encorajar nesse momento para você sair das distrações, dos ruídos desse mundo. Está fundamentado na palavra que é o alimento, no verbo vivo, em Cristo Jesus. Sabe, Jesus ele comenta sobre um texto em Lucas, versículo 8, que fala nitidamente sobre que o reino de Deus era semelhante a isso. E ele fala sobre a palavra do semeador que saiu a semear. E nessa palavra nós encontramos solos diferentes, mas a semente é a mesma. A palavra de Deus é a mesma, mas o solo, a terra, era diferente. E a pergunta que eu faço quando nós lemos esse texto é: que tipo de solo você está sendo hoje? Que tipo de ambiente que você está sendo hoje para receber essa semente? Para que você possa realmente ser fundamentado na palavra de Deus e não nas más notícias. Não nas notícias que estão sendo geradas referente ao nosso mundo, e sim sobre aquilo que Ele já diz sobre o teu respeito, que nós somos filhos dEle, adotados, filhos amados, para um destino e para uma identidade perfeita nele. Por isso que nós temos que estar completamente focados na palavra, nessa semente que é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero ler com vocês em Lucas,
no capítulo 8, do versículo 4 ao 8, depois nós pulamos para o 11 e o 15, que diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram, e com ela foram sufocadas as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tenho dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois no 11 ao 15 ele continua explicando. Por isso que esse texto ele é uma parábola, mas ela já tem explicação. De tão claro e tão objetivo que Jesus quis dizer que era o reino dos céus, que era o reino de Deus. E ele continua explicando cada uma dos solos. Ele diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vendo o inimigo, atira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, e crê durante algum tempo, mas desiste na hora das dificuldades. Depois disso também a outra que caíram entre espinhos, e são os que ouvem, mas não seguem o seu caminho, e são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas tem o último de todos, que diz assim: mas aquelas que caíram em boa terra são os que com coração bom e generosos ouvem a palavra e retêm o fruto de perseverança. Uau! Uma semente mais 4 tipos de solo. Quem você tem dado seus ouvidos? Para quem você tem emprestado o seu ouvido, a ponto de você receber notícias que tem inseridas no teu coração, a ponto, como está dizendo nesse texto, que as dificuldades, as preocupações faz com que a palavra de Deus, que é o firme fundamento das nossas vidas, são excluídas. E tinha um solo aqui que não tinha umidade, e por causa disso perdeu o tempo de gerar frutos, assim como o solo bom que gera sempre ou seja, uma abundância daqueles que ouvem a palavra no solo certo. Outros também está dizendo aqui o texto que por causa das ocupações e por causa das riquezas desse mundo, aí presta atenção, talvez você é um empreendedor, eu não estou dizendo sobre você gerar riquezas, mas é a fascinação das riquezas que impede da palavra ser fundamentada na tua vida, a ponto de você não se comportar como aquele jovem rico. Ele fazia tudo certo, ele obedecia os mandamentos, ele era um cara exemplar, mas o patrimônio dele fez com que ele se tornasse escravo daquilo. Então eu não estou dizendo para você abandonar os seus negócios, você não gerar riqueza, ao contrário, mas é a fascinação pelas suas riquezas tem feito com que a palavra de Deus não consiga encontrar o teu coração. Por isso que as preocupações do gerar riquezas vêm trazer caos no teu dia a dia, a ponto de o medo tomar conta dos seus negócios. Ei, presta atenção, o céu não está em crise, o céu não tem crise, o céu não é abalado, o céu ele é independente, o nosso Deus ele é atemporal, ele está acima do tempo, ele já sabe de todas as coisas, quando ele te fez. Quando nós falamos de Hebreus 13:8, que fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é porque tudo que já aconteceu na palavra dele, pode acontecer hoje na tua vida, agora, se você crê, se você tiver fé. A nossa fé, ela tem que contagiar mais do que o vírus. A nossa fé, ela é uma fé fundamentada em Cristo, ela precisa ser mais compartilhada do que o vírus. Mas quantos de nós somos mais neutralizados pelo medo, pelo pânico das notícias que são propagadas no mundo?
Quanto que nós diminuímos quem nós somos, diminuímos nossos sonhos, diminuímos as promessas que Deus tem para a nossa vida, para os nossos negócios, porque essa palavra que era semente não gerou frutos. E os frutos são para a glória do Pai. Os frutos que ela vão ser gerada, como diz aqui, 100 por 1, significa que os meus frutos revelam o meu Pai. Jesus fala para nós darmos muitos frutos, a fim de que o Pai seja glorificado na terra, a fim de que as pessoas olhem para nós e falem assim: uau, só pode ser Deus na vida deles. Mas muitas vezes nós estamos dominados pelo pânico, porque nós demos os nossos ouvidos para o pânico, para o medo, e nós não conseguimos gerar frutos, a fim de que glorifique o Pai na terra. Sabe, Pedro, ele era um dos discípulos mais arrojados que eu conheço. Pedro, no momento da vida dele que todos vocês conhecem o texto, quando ele sai do barco, quando Jesus convida ele em fé para sair do barco. E Pedro, em ousadia, ele sai do conforto, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas, mas as distrações fazem ele tirar o olho daquele que é a palavra, que é o próprio Cristo, que é o verbo vivo que desceu do céu. E aí ele começa a afundar. E quantos de nós estamos afundando nesse ambiente porque nós tiramos a conexão com o céu, perdemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque nós nos distraímos. Nós somos alimentados por tantas mensagens, muitas delas são falsas, muitas delas são más, ao invés de nós focarmos naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existe um texto em Lucas que fala de Pedro, e Lucas 5, versículos 4 ao 7, conta a história que Jesus, ele pede o barco emprestado de Pedro para poder pregar o evangelho para uma multidão. E depois que ele termina de ministrar a palavra, ele convida Pedro a ir para um mar mais profundo. E quando ele convida Pedro para ir para um mar mais profundo, eu creio muito que Deus está nos convidando a irmos para um relacionamento dele com ele profundo. E esse texto diz assim, Lucas 5, 4, 7 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes não começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Uau, que palavra, porque eu posso aprender que Pedro deu ouvido às vozes do mestre. Sabe, existiam 2 barcos aqui. Pedro foi convidado por Jesus para ir nas águas profundas, e ele obedece à voz de Deus. Muitas vezes nós estamos mais obedecendo às vozes das notícias, ao invés de obedecer à voz do nosso mestre. Por isso que o outro barco não foi junto, foi só um barco. E quando esse barco vai, Pedro, ele diz assim, olha, Pedro, ele poderia ser sincero e dar ouvido à voz da lógica. Ele poderia ter dado voz da lógica para ele. Ei, Jesus, nós estamos a noite inteira e não deu nada certo. Não é agora que vai dar. Mas Pedro, ele vence a voz interior dele e obedece o mestre. E é interessante porque talvez o outro barco via Jesus como um carpinteiro. Talvez o outro barco, que eram os sócios de Pedro, estava pensando: não, esse cara é um carpinteiro, o que ele tem para me ensinar sobre pesca? Mas Pedro reconhece a voz e chama ele de mestre. E presta atenção, Pedro nem discípulo dele ainda era. Mas ele reconhece ele como mestre e fala: se é tu que está dizendo, eu vou te obedecer. A minha lógica, a minha razão, não faz sentido fazer isso, mas já que você está dizendo, eu vou dar ouvidos à sua voz. E quantos de nós estamos perdendo o time de Deus, porque nós não estamos dando ouvido a Ele?
Quantos de nós estamos dando ouvido à incredulidade, dizendo, não vai dar certo, o Brasil vai se perder na economia? Quantos de nós estamos dando mais voz para a economia, que pode ser a falência, ao invés de nós darmos voz à economia do céu, que independente da crise, existem pessoas se dando certo, e aí presta atenção, José do Egito, ele se beneficiou na crise que estava passando sobre Faraó, sobre o Egito, ele é promovido. E talvez a crise do Brasil, ela pode chegar a um nível, mas no céu não há crise. Deus pode te promover nesse ambiente, assim como Ele promove Pedro, e Pedro chama os seus sócios, o outro barco, que talvez era o barco da incredulidade, para participar daquilo que Deus fez. Porque o que Deus faz é impossível ser só para Pedro. O que Deus faz multiplica ao mundo ao meu redor. O que Deus faz multiplica sobre a tua casa. O que Deus faz multiplica sobre a cidade. O que Deus faz multiplica sobre nações. Não adianta Pedro ser egoísta a ponto que os 2 barcos estavam quase afundando de tanto peixe que eles pegaram. Talvez na minha vida eu tive, vamos dizer assim, muitos anos atrás eu passei por uma situação dessa, onde Deus me deu uma direção, onde Ele falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra onde eu vou te mostrar. E quando eu vi essa palavra de Deus, talvez eu poderia ter ficado na voz das pessoas que eu mais amo. Não que eles estavam errados, mas a preocupação deles com o meu posicionamento de ir para a terra que Deus estava me prometendo. Talvez eles estavam certos, porque eles são pessoas queridas, que têm talvez uma maturidade para te dar com bons conselhos. É autêntico, é genuíno. Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus te dá uma palavra, que você possa confiar nela. Quando Deus te dá uma palavra, que você possa viver por ela. Quando Deus te der uma ordem, lance as redes no mar profundo, mesmo que a tua vida não tenha dado nada certo, que você possa entender que quando Ele fala, as coisas são favoráveis ao teu favor. Ei, presta atenção, Pedro estava num ambiente aqui, que ele poderia ter dado voz ao cansaço, ele poderia ter dado voz à incredulidade, ele poderia ter dado voz da razão, mas não, ele fala, ei mestre, já que é você que está dizendo isso, eu vou te obedecer. E quantos de nós não conseguimos obedecer Ele? Por isso que Jesus fala, ei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço. Então qual voz você está ouvindo? Quais são as vozes nesse período de crise que nós estamos passando? Você tem dado ouvido? Será que você tem dado a voz da lógica, a voz da razão, a voz do que aconteceu em outras nações? Você está trazendo para a tua casa? Ao invés de você estar cheio de fé, ao invés de você ser alimentado e dado ouvidos pela palavra de Jesus, a ponto de vir as tempestades, vir os ventos fortes, eles são legítimos, mas essa casa não vai ser derrubada, porque nós praticamos a palavra, nós ouvimos ela, mas colocamos em prática. Porque aquele homem que ouve as palavras, em Mateus 7, aquele que ouve as palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre areia. Veio a tempestade, veio o vento forte e grande foi a sua queda. As 2 casas, uma casa que pratica a palavra e outra casa que não a pratica. As casas exteriormente elas parecem ser iguais, mas o fundamento delas são diferentes. Quais são os seus fundamentos? Onde você está fundamentado? Sabe, nesse momento que nós estamos aqui, vivendo como igreja brasileira, igreja global, eu quero te convidar a dar ouvido à palavra de Jesus. Talvez Ele tenha falado com você e você não tenha respondido. Nós estamos vivendo uma época de tecnologia que nós temos tantas mensagens, tantas palavras no WhatsApp que a gente nem consegue responder elas. Talvez você tenha feito isso com Jesus, Jesus tem falado com você e você não tem tempo para respondê-lo, porque você está preso nas tempestades, ao invés de você acordar Ele no barco, como os discípulos fizeram. Os discípulos em caos, naquela tempestade momentânea, eles poderiam acordar Jesus, mas não, eles entram em caos, a ponto de chamar Jesus, ei Jesus!
E Jesus, quando acorda, ele fala: ei, homens de pouca fé. Sabe, muitas vezes os Jesus devem ter um prazer imenso de falar conosco. O ponto é, será que você tem dado ouvido a Ele? Será que você tem respondido a Ele na tua chamada do WhatsApp? Quantas pessoas ouvem as mensagens do WhatsApp, mas não respondem? Quantas pessoas não entenderam o que Ele está dizendo? Ei, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça! Eu tenho lançado semente, mas o solo não está produzindo bons frutos. Porque vem o inimigo, rouba, vem as preocupações da vida, rouba, vem os prazeres desse mundo, vem os prazeres da riqueza, e a gente não consegue gerar frutos de 100 por 1. E a nossa ótica humana, 100 por 1 não existe, mas no reino de Deus, 100 por 1 é comum. Que nós possamos realmente, nesse período agora, mostrarmos quem é o nosso Deus. E agimos em ousadia a ponto de nossa fé contaminar as pessoas à nossa volta. Não permitindo com que o vírus domine sua vida, não permitindo com que o pânico se estabeleça sobre sua casa, sobre seus negócios. Ao contrário, que você não tome nenhuma decisão que não seja Ele dando a direção para você. Ei, Pedro, jogue a rede, mesmo que você está cansado. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando a voz, sei lá, da rotina, daquilo que aconteceu. O meu pai, o meu casamento vai dar errado porque o do meu pai deu errado. Minha empresa vai dar errado porque já deu errado uma vez. E nós estamos compartilhando e duplicando as coisas e as más notícias. Ao invés de nós falar assim, não, eu creio que Ele pode fazer milagres. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele que move montanhas, aquele que abre o mar, aquele que faz as muralhas de Jericó cair por terra. Mas onde está a nossa confiança nos dias de hoje? Será que tem sido na palavra? Que nós não venhamos ser esse barco da incredulidade que não acompanhou o barco do Mestre. Porque talvez eles viam Jesus como um carpinteiro. Ele é o carpinteiro, ele é o filho de José. Sendo que Pedro reconhece ele como mestre. Sabe, hoje eu quero te inspirar. Eu quero te convidar a ver Jesus como teu mestre. Aquele que está no teu barco. Aquele que está te levando para uma água mais profunda. Um relacionamento mais profundo com Ele vai gerar a vontade dEle se cumprir na sua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A forma que você enxerga o mundo ao seu redor define o mundo ao seu interior. Se você não estiver focado em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, nós vamos ser abalados. É por isso que a Bíblia conta a história de vários homens e mulheres. Nós temos 12 espias que foram para a terra prometida. Mas 10 deles voltaram com péssimas notícias. Voltaram com bad news. Voltaram dizendo assim, a terra que você prometeu para nós, falando para Moisés, é impossível, eles são gigantes. Mais 2, Josué e Caleb, que tinha costume de buscar a presença de Deus, eles viam como o céu via. Os outros 10 via como o Egito via. As preocupações tomaram conta deles, mas outros 2 viram como o céu viam. E por causa que eles viam dessa forma, eles tomaram posse daquela terra. Ei, presta atenção, antes de Josué e Caleb entrar na terra, eles já tinham tomado posse dela na mente deles. Por isso que nós temos que todo o tempo ativar os antivírus do céu, a fim de a gente neutralizar toda a pandemia de más notícias, para que nós possamos viver os planos que Deus já determinou para cada um de nós, e que nós possamos cada vez mais nos prostrarmos ao Rei dos Reis. Não nos prostramos para a pandemia, não nos prostramos para vírus, não nos prostramos para ninguém, não nos prostramos para a economia, não nos prostramos para nada, a não ser para Ele, o dono de todas as coisas, aquele que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aquele que fez a terra e os céus, aquele que nos fez pensando que nos fez para a tua glória. Ele nos fez para a glória dele. E que a nossa vida possa exalar a glória do Pai.
Porque foi assim que Jesus fez. Jesus falava assim: o que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer. Que nós possamos nos relacionar, um relacionamento profundo com o Pai, a ponto de que nós fazemos, revele o nosso Pai. Revele o Pai ao mundo. E que a nossa fé possa contagiar a nação brasileira e as outras nações, a ponto de nós vermos as nações de volta para Deus, se rendendo ao grande eu sou. Então que nesse momento nós possamos nos aprofundarmos nele. Vá mais profundo com Jesus, aproveita para você crescer na palavra dele, aproveita para você ser alimentado na palavra. Não dê ouvidos a más notícias, dê ouvido às boas novas do Evangelho. Good news. Que nós possamos realmente entendermos que ele é um Deus que faz todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não esteja percebendo, talvez ele aparentemente parece estar em silêncio, mas ele está em todo o tempo querendo falar com você. Que você possa nesse momento agora, fechar os seus olhos para nós orarmos juntos, como igreja brasileira, como igreja Hangar 7, como igreja global, para que nós possamos realmente falar assim: Deus, a nossa vida é tua, tudo que eu tenho é teu. Eu não sei qual fase da vida que você está passando. Talvez a crise na tua vida era antes do coronavírus. Talvez você está vivendo um momento incrível, não dá para saber. Eu não sei qual é a fase que realmente você está passando, mas Deus te conhece e te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, por isso que eu quero te convidar agora a você tomar um passo de fé. Eu estou te chamando agora a você se posicionar diante dele, entregando a sua vida, entregando a sua família, entregando a sua profissão, entregando tudo que você tem. E você fala assim: mas como eu posso fazer isso? Nós vamos orar, mas não só oração, mas depois da oração que você possa acessar o nosso link aqui no YouTube, ou seja, no nosso site, que você possa dizer, fazer uma hashtag nos comentários do vídeo dizendo: eu quero me entregar para Jesus. Nós vamos ter uma equipe que vai estar falando com vocês, nós vamos ter um time que vai entrar em contato com você, para nós juntos continuarmos o nosso relacionamento profundo, em águas profundas com Jesus. Então eu quero te tirar da zona de conforto. Não dá para nós sermos arrogantes, não dá para nós sermos vaidosos. Agora é um tempo de nós nos integrarmos nesse grande eu sou. E por isso que eu quero te convidar a sair da zona de conforto e tomar um passo de fé, se entregando a Ele nesse período, se entregando a Ele para a sua vida inteira. Ele é um Pai bom, Ele é um Deus que é bom, e Ele quer te ajudar na tua jornada. Então se renda a Ele, não se renda às más notícias, não se renda no que o mundo está dizendo para que você possa viver. Ao contrário, que você venha viver tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você viver. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora juntos. Nós vamos orar juntos como igreja. Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa agora que toma essa decisão tão importante na vida dela, se entregando para Ti. Eu nunca me esqueço que em 2001 eu fiz essa decisão, Pai, e hoje eu estou vivendo cada vez mais de uma forma incrível, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração dessas famílias, que você possa tocar o coração desses líderes dessas casas, dos filhos, dos pais, das mães, das filhas, Pai. Que o Senhor possa alcançar o nosso coração, Jesus, porque esse é o Teu desejo, você quer reinar em nossos corações. Pai, toca a nossa vida, nos transforma, aumenta a nossa fé para que nós possamos somente Te ouvir, Pai. Tira de nós tudo aquilo que o mundo contaminou a nossa mente, contaminou nossos pensamentos, a ponto da ira, indignação, o pânico, o medo, está dirigindo a nossa casa, Pai. Ao contrário, Jesus, que você pode vir com o Teu reino. Venha o Teu reino sobre essas casas, venha o Teu reino sobre esses trabalhos, venha o Teu reino sobre os negócios, venha o Teu reino sobre a saúde no Brasil e no mundo, venha o Teu reino sobre cada casa, cada pai de família, cada jovem, cada adolescente, cada criança, e que venha ser feito a Tua vontade na vida deles, como agora já acontece no céu, Pai. Venha o Teu reino, Pai, e seja feita a Tua vontade na vida deles, como acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu
você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Uau, que palavra! Obrigada, Juan, por essa palavra. Isso faz a gente estar atentos a ouvir apenas a voz de Deus. Eu não sei se para você está sendo igual para mim, mas o meu WhatsApp não para. Nossa, Eu verdade. não consigo O mais. WhatsApp é impossível, Tá gente. demais. Ó, é vídeo de médico falando, de pesquisador, é vídeo de governo não sei da onde, é vídeo que vem da Itália. E Vídeo os que vem memes, os Não, mesmos os são os memes melhores são de os bons. sempre, né? Mas são muitas vozes, são muitos ruídos que querem chamar nossa atenção. Distrações, né? E a gente precisa manter os olhos em Jesus, assim como Pedro. Pedro, porque ele ouviu a voz de Jesus e ele manteve os olhos, ele andou sobre a tempestade. Ele não entrou, ele não foi submergido, mas ele andou acima dessas tempestades. E eu não sei o que tem sido, como tem sido essa tempestade na sua vida, mas você pode andar acima dela. Então mantenha os seus olhos e ouvidos atentos ao que Jesus está falando, né? E muitos ali, eu creio que viram Jesus como um simples carpinteiro e não ouviram a voz dele. Mas Pedro não. Pedro ouviu a voz e reconheceu ele como mestre, né? E que nós possamos fazer isso também no meio desse caos que a gente está vivendo. Ouvir a voz de Jesus e ser a personificação dele aqui na terra, na vida das pessoas. Isso é incrível, né? Porque fez uma diferença imensa na vida de Pedro. Quando ele reconhece a primeira vez, né? Em outra situação, onde os discípulos estavam abandonando Jesus, Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês, não vão me abandonar? E aí Pedro responde: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Verdade, muito Isso bom. é incrível. Quando a Muito gente bom. reconhece a voz do Senhor, Várias nós vezes nunca Pedro reconheceu, esquecemos. Isso é incrível. Muito bom. É isso aí. Então, reconhecer essa voz e manter os olhos nele, manter os ouvidos atentos a ele. E eu tenho uma novidade. Uau, fala qual que é? Semana que vem nós temos Santa Ceia. Yes! Muito bom, E vai ser verdade. diferente. Você vai tomar na sua casa enquanto a gente vai tomar aqui, mas vai ser muito Então temos bom. que nos prepararmos, né? Isso. Então, pra semana que vem, você precisa de suco de uva e de pão, ok? Você deixa preparado. No começo do culto a gente vai avisar novamente. Mas deixa tudo preparado pra gente tomar essa ceia junto. Vai ser um marco, vai ser incrível e a gente vai fazer isso junto. E seria massa vocês tirarem fotos e mandar pra gente no nosso Legal. Instagram, marcando o Hangar 7 Church, né? E que a gente possa realmente compartilhar as pessoas fazendo ceia. Vai ser um marco na história da igreja e vai ser muito especial. Sei online. É isso aí. Gente, tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Mantenha os ouvidos atentos a Ele, que tem palavras de vida eterna. No meio do caos, Ele tem palavras de vida para você. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.